Bom, a gente está gravando, certo? Então, vamos agora ao último turno aqui do nosso evento. E, imediatamente, eu passo a palavra para a Fátima, que vai mediar a nossa próxima mesa. Bom, boa tarde. Então, hoje vão ter 3 mesas e depois a palestra do Joel Birman para encerrar. A primeira mesa, intitulada Mulheres na Pandemia, uma releitura psicanalítica do cuidado. E o trabalho é das professoras Camila Farias, doutora em Teoria Psicanalítica pela UFRJ e professora adjunta da Universidade Federal de Pelotas, da professora Fernanda Canavês, doutora em Teoria Psicanalítica pelo UFRJ e professora adjunta da UFRJ, e a professora Jo Gondar, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-Rio e professora titular da Unirio. Então, pode começar. Boa tarde. Antes de mais nada, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Pena que não é em Aracaju, né? Mas agora já fiquei animada, sabendo que provavelmente em setembro do ano que vem a gente vai partilhar a mesa redonda, mas também a mesa do bar. Esse trabalho que eu e Camila vamos apresentar aqui foi produzido, como a Fátima falou, também com a Jo, né? A Jo não apresenta, mas está aqui e vai participar da discussão. E eu queria dizer que, apesar de me sentir, assim, bastante cansada, muito estafada, né? Em função do trabalho remoto e com essa exigência de manter uma produtividade nesse contexto, assim, tão difícil, apesar dessa estafa, foi muito prazeroso produzir esse trabalho com a Camila e com a Jo. Aliás, a gente vai falar também desse cansaço no nosso trabalho, né? Queria lembrar que alguns colegas não conseguiram apresentar, não conseguiram produzir para estar aqui, e acho que isso é digno de nota, e eu queria mencionar isso aqui. Eu vou começar a nossa comunicação com uma frase. Cuidando dos outros, estou cuidando de mim. Essa frase foi formulada na pesquisa Agora que São Elas, a pandemia de Covid-19 narrada por mulheres, em resposta à pergunta, você tem conseguido cuidar de si mesma? Essa pesquisa foi disparada pela Camila, é uma pesquisa desenvolvida em parceria entre a Federal de Pelotas e a UFRJ, né? Na Federal de Pelotas, Camila e a professora Giovana Lukzinski coordenam, e eu na UFRJ. Nós elaboramos um questionário que ficou disponível online em maio e junho do ano passado, convidando mulheres brasileiras, né, residentes no Brasil e no exterior, a falarem sobre como elas estavam vivenciando a pandemia. E as respostas que nós recebemos estão, assim, absolutamente alinhadas às pesquisas que relacionam cuidado e gênero. E chamou muito a nossa atenção o caráter tirânico adquirido pelas tarefas do cuidar para nós, mulheres. Aliás, antes da gente começar aqui, a gente já tinha começado, né? Antes de começar formalmente, porque vocês estavam falando do cuidado com os filhos, né? Então, nosso trabalho já tinha começado, aliás, né? Então, esse caráter tirânico do cuidado chamou a nossa atenção, né? Como exemplificam algumas respostas que eu vou dizer agora, vou trazer para vocês. Sou muito de me preocupar com os outros, tentar ajudar os outros e esquecer que eu preciso de ajuda. Preciso cuidar de outros. Sou requisitada o tempo inteiro. Quase não tenho conseguido me cuidar. O sentimento é de exaustão. E a minha preferida, só cuidando dos outros, como eu sempre fiz, porque ainda traz essa dimensão da solidão, né? Bom, no cenário da pandemia, em que o cuidado passa a ser solicitado de forma mais intensa, a sobrecarga é sentida de forma significativa por nós, mulheres. Isso porque o cuidado, seja ele de qual natureza for, tem sido uma função preponderantemente atribuída a nós, como se fosse algo intrínseco ao gênero. Uma pesquisa recente do IBGE mostra que, em média, as mulheres dedicam 21,3 horas semanais para as atividades domésticas, enquanto os homens dedicam apenas 10,9 horas. Tem ainda um dado muito expressivo, né, da pandemia, que diz que 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia.
Bom, olhando para esses dados com lentes interseccionais, é possível ainda observar o impacto decisivo da incidência da raça e da classe social. A precarização do trabalho de mulheres negras atesta a herança escravagista e misógina da nossa cultura, que está aí para quem quiser ver. Sobre esse aspecto, eu queria trazer aqui, né, queria comentar que não são raros os textos, aliás, não são raros os textos também escritos por psicanalistas que se referem a um suposto ingresso da mulher, a mulher, né, no mercado de trabalho apenas a partir da década de 1970. Sempre me incomodou muito, né, ler esses textos, porque eu ficava imaginando, bom, mas as mulheres negras não construíram esse país muito antes da década de 1970, né, saindo das suas casas para trabalhar, e o trabalho doméstico nas nossas casas, ele não merece ser chamado enquanto tal? Sendo assim, apesar da gente estar tratando aqui de mulheres como uma categoria, a gente não quer entender que se trata de uma identidade comum, né? Como se a gente estivesse falando de um grupo homogêneo. Nós partimos dessa categoria, mulheres, como volátil e múltipla, para tomar esse analisador específico, o trabalho de cuidado que foi naturalizado como uma atribuição nossa, uma espécie de traço em comum que, no entanto, não pode apagar, para citar a Judith Butler, a distribuição desigual da precariedade. Trabalho esse que está na base da reprodução do capitalismo, por isso é entendido como trabalho reprodutivo. O trabalho doméstico e aquele trabalho de cuidado não remunerado ou precariamente remunerado, o trabalho que é tornado invisível e desempenhado majoritariamente por mulheres. Aliás, eu convido vocês aqui, em especial os homens, né, os poucos que aqui estão, a pensarem quantas mulheres trabalharam para que vocês estivessem aqui agora, né, com as roupas que vocês estão, com as casas bem cuidadas, eu presumo, né, bem alimentados, para que vocês estivessem aqui agora assistindo esse evento. Na nossa conjuntura política atual, em que se observa a convergência entre o neoliberalismo ortodoxo e o acirramento de pautas conservadoras, o Estado é tomado como fantoche a serviço do capital e, como fantoche, cada vez mais desobrigado de qualquer garantia em termos de seguridade social. Aliás, a Fabiana falou muito ontem, né, sobre a importância do Estado no que ela chamou de políticas de cuidado em oposição a políticas de exceção, que vigoram atualmente aqui no Brasil, né? Então, assim, o que acontece nesse caso, no nosso caso aqui no Brasil, quando o Estado não comparece na sua função de cuidar? Resta, então, ao indivíduo empreendedor de si a missão impossível da autossuficiência, sempre confrontado com uma moral que exige a responsabilidade individual e o seu correlato, a privatização do cuidado. O resultado dessa mistura explosiva é radicalmente óbvio. A agenda neoliberal imputa à família o trabalho do cuidado para a sobrevivência da classe trabalhadora, esfera em que recairá majoritariamente sobre nós, mulheres. Bom, feita essa primeira apresentação, eu convido, então, vocês a revisitarem a frase com que eu iniciei a nossa comunicação e, aproveitando que somos psicanalistas, na forma de uma pergunta. Cuidando dos outros, estou cuidando de mim? Parece que a psicanálise tem muito a contribuir com esse debate que relaciona o trabalho de cuidado e gênero, né? A gente, assim, entendeu produzindo essa comunicação. Nós sabemos que Freud não deu um estatuto conceitual, né, essa noção de cuidado na sua obra, mas talvez a gente possa pensar sobre o cuidado a partir de uma outra noção, né, que é o desamparo. Porque o desamparo aparece vinculado a essa dimensão orgânica, por assim dizer, ao estado inicial de dependência absoluta do bebê para a satisfação das suas necessidades e também da sua sobrevivência, né? Quando Freud fala dessa dependência do bebê, ele traz a figura da mãe, reproduzindo a lógica histórica e socialmente construída de que o cuidado é uma tarefa que cabe às mulheres. Vamos lá, Isabel. Mas nós sabemos também que não se pode restringir a compreensão da questão do desamparo a uma lógica biologicista, o que se oporia à compreensão psicanalítica dessa noção. A vida psíquica extrapola a perspectiva evolucionista, segundo a qual o desamparo seria superado. Ao contrário, em psicanálise, entendemos que o desamparo indica uma experiência essencial e inevitável da vida psíquica, quer nós queiramos ou não. Não podemos esquecer que a experiência de desamparo envolve a ameaça de abandono e da perda de amor vividas como angústia, né? Quem tiver apaixonado, quem tiver alegria de estar apaixonado agora, ficou angustiado quando eu falei isso.
No quadro da segunda teoria da angústia, o estado de desamparo vem a ser considerado como protótipo da situação traumática geradora de angústia. Freud reconhece, então, que um aumento progressivo da magnitude pulsional, a ponto de o sujeito se ver incapaz de dominá-la, é o que define uma situação que vem reeditar o estado de desamparo. O que se repete, então, é uma situação em que se depende do socorro do outro, em que se depende dos cuidados desse outro. Para Freud, o que faz com que o sujeito reedite essa necessidade de cuidados é uma situação em que a força das pulsões ameaça transbordar no eu, como a gente sabe. Então, só há desamparo psíquico se o perigo for pulsional. Para além dessa perspectiva de Freud, há ainda outras em psicanálise que vão privilegiar o plano relacional, o que faz com que a noção de desamparo acabe perdendo essa ênfase que tem na obra freudiana. É o caso, por exemplo, de Ferenczi e Winnicott. Eu falo Ferenczi mesmo, tá, gente, numa decisão antropofágica de afirmar meu carioquês. Trabalhando em uma perspectiva mais relacional do que pulsional, as noções que têm um peso constitutivo, quase ontológico, como aquela de desamparo, não vão ter tanta ênfase. Para eles, os perigos que acossam o sujeito não provêm da magnitude indomada de suas próprias pulsões, mas surgem na relação com o outro. Assim, se em Freud o sujeito precisa se relacionar com o outro porque é constitucionalmente desamparado, em Ferenczi e Winnicott, o sujeito é vulnerável na relação com o outro. Isso torna as coisas um pouco diferentes, né? Porque a ideia de desamparo é articulada à condição precária do bebê humano ou à sua reatualização, enquanto a vulnerabilidade relacional se apresenta para todos nós em todos os momentos. É fato que tanto a ideia de desamparo quanto aquela de vulnerabilidade relacional fazem apelo a práticas de cuidado, né? O cuidado é imperativo nos dois casos, mas ele vai ser pensado diferentemente se situarmos o modo como essas noções podem ser socialmente encarnadas. A ideia de desamparo sugere uma relação de dissimetria entre quem cuida e quem é cuidado. Da maneira como ela é descrita lá no Freud, ou pensada mais abstratamente, né, nesse universalismo abstrato, essa dissimetria se exerce de forma vertical. Tem um ser mais frágil, que necessita de cuidados, e um ser mais forte, que é capaz, portanto, de cuidar. Mas não parece ser desse modo que as experiências de cuidado acontecem nas nossas relações sociais concretas. O que ocorre é que existem aqueles que podem ter a sua vulnerabilidade mais protegida, por isso são mais cuidados, enquanto os que cuidam, ao invés de se destacarem como figuras de poder, aparecem como sujeitos que servem aos outros, recebendo pouca ou nenhuma remuneração, tampouco reconhecimento. São sujeitos subjugados à função do cuidado, sem que mereçam cuidados eles mesmos. Cuidando do outro, estou cuidando de mim? Esses sujeitos, como já está indicado lá desde o Freud, são, na maior parte das vezes, mulheres. O cuidado é considerado uma função social feminina. Essa função é imposta, portanto, de maneira desigual na nossa sociedade. Isso evidencia uma construção histórico-social que sobrecarrega as mulheres em maior ou menor intensidade, dependendo da classe, da raça e de outros marcadores sociais. Ao chamar a atenção para as relações sociais concretas de cuidado, o que a gente está querendo fazer aqui é indicar as implicações de pensar o cuidado a partir de uma perspectiva universalista, sem situá-lo como uma construção histórica e social ancorada nas relações de poder. A perspectiva universalista reproduz e naturaliza a imposição da tarefa de cuidar às mulheres. Em muitos momentos, a psicanálise parece compactuar com esse mandato compulsório que impõe um determinado destino a nós, mulheres. É como se vinculássemos, enquanto sociedade, o desamparo a uma relação de dominação, já que impõe a tarefa de cuidar a um grupo específico de sujeitos. Imposição que se dá disfarçada pela naturalização de tal mandato, de sua associação a uma suposta natureza feminina. A Silvia Federici lembra, aliás, que a luta feminista passa pelo rompimento com a identidade social que nos é imposta. Eu acredito que aqui, né, a psicanálise é uma forte aliada da luta feminista, já que nos ajuda a fazer esse deslizamento da identidade, das identificações, e desconfiar de prerrogativas naturalizadas e universalistas. E aí eu pergunto a vocês se vocês acham que a psicanálise extrai as devidas consequências das suas formulações quando é o cuidado que está em pauta. E agora eu passo a palavra à Camila, que vai continuar
tentando responder essa questão. Não sei se bem responder, né, Fê, mas trazer alguns elementos para a gente discutir aqui juntos. Boa tarde, então, gente. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhar essa mesa também com a Fernanda, com a Jo. Acho que Isabel, Marta, Mônica estarão aqui também. É uma alegria poder estar aqui conversando com vocês. Então, eu vou dar aqui seguimento, né, a trazer elementos para a gente pensar essa questão do cuidado. Então, a partir da psicanálise, trazendo para a discussão agora alguns pontos relacionados, né, uma teoria contemporânea do cuidado que a psicanálise vem trabalhando. Então, a literatura psicanalítica contemporânea tem dado destaque a uma ética do cuidado. Essa preocupação com o cuidado, sua definição e suas práticas tem sido objeto de teorização dos psicanalistas, não apenas em relação às suas próprias atividades, mas também, por extensão, a de todos os indivíduos que cuidam de outros. Todavia, essa literatura sobre o cuidado segue trabalhando preponderantemente o tema a partir de uma perspectiva universalista, o que tem como principal consequência a naturalização da imposição da tarefa de cuidado a partir do gênero, da raça e da classe, mesmo que esses marcadores sociais não sejam reconhecidos. Isso pode ser evidenciado em afirmações como a que segue, abro aspas. Atividades de cuidar fazem parte das obrigações e tarefas específicas de todos os profissionais das áreas da saúde e da educação, bem como, em geral, do que nos cabe a todos na condição de seres humanos vivendo em sociedade. Citação do Figueiredo, 2007. Contudo, se focalizamos as práticas sociais concretas, percebemos que nem todos os seres humanos exercem essas condições universais. Parece que o cuidar cabe abstratamente a todos, porém nem todos são os que cuidam. Pergunto então, quem são, em sua esmagadora maioria, os profissionais da saúde e da educação? Quem são essas pessoas que realizam as atividades de cuidado sendo precariamente remuneradas em nossa sociedade? Em sua maioria, mulheres. Quais mulheres? Em grande parte, mulheres provenientes de classes menos favorecidas e negras. Chama também a nossa atenção o fato de que o autor não cite as trabalhadoras domésticas e babás, profissionais centrais na economia do cuidado. Como afirma Sarah Hoagland, é altamente problemático basear uma ética na noção de cuidado sem levar em conta de maneira atenta o contexto político e social no qual ela se insere e do qual ela é parte. Uma das principais pensadoras de uma ética do cuidado, Carol Gilligan, denuncia as bases epistemológicas tendenciosas que atuam na produção de noções universais nessa área. Ela rejeita a possibilidade da universalização abstrata do cuidado, mostrando como, em sua própria concepção, não podem ser abstraídas as situações e as pessoas concretas que o exercem. Ao se desconsiderar as condições concretas da prática do cuidado, o que se faz é alçar uma perspectiva parcial masculina à condição de universalidade. O território do cuidar é delimitado por uma lógica sexista, e isso resulta em uma distribuição desigual de funções, e até mesmo de merecimento de cuidados, uma lógica que conduz à subjugação das mulheres. Segundo Figueiredo, o cuidado pode ser pensado como uma forma de possibilitar ou facilitar a criação de um sentido humano. Abro aspas. Fazer sentido implica estabelecer ligações, dar forma, sequência e inteligibilidade aos acontecimentos. Nessa perspectiva, atravessada por concepções psicanalíticas, um dos modos principais do exercício do cuidado é através da presença implicada, constituída pelas funções de sustentar, conter e reconhecer, indispensáveis para uma experiência de continuidade diante de uma situação de fragilidade e mudanças, como a gente tem vivido na pandemia. De fato, quando lemos as narrativas das participantes da pesquisa que realizamos, fica evidente essa dimensão do cuidado. Elas são
tanto no trabalho quanto em suas casas, o alicerce que sustenta a manutenção de uma experiência de continuidade, de reorganização diante das mudanças e exigências impostas pela pandemia. São fonte de amparo, contenção e segurança para as pessoas com as quais convivem. Contudo, como narra a maioria delas, esse cuidado não é exercido com elas próprias. Sua própria vulnerabilidade permanece sem proteção. O ponto onde essa abordagem aparece mais nitidamente como parcial, sem admitir-se como tal, é quando o autor adverte sobre os excessos que podem ocorrer nas funções de cuidado, enquanto exageros da implicação. Ao tratar esses excessos, se restringe a apontar os momentos em que o cuidado adquire um caráter totalitário, no sentido de que quem cuida busca dominar o outro, numa presença constante e excessiva. Segundo ele, a presença reservada, a possibilidade de se ausentar, de moderar seu fazer, de compartilhar as funções, seria fundamental para que o cuidador não recaia em um exercício totalitário do cuidado. Mas e quando não é possível ausentar-se? Quando não é possível moderar o fazer? Quando as funções de cuidado são impostas e não podem ser compartilhadas? O que acontece? É curioso que, ao discorrer sobre as relações entre cuidado e poder, o autor não pense no perigo de o cuidado se tornar controle. O autor pense no perigo de o cuidado se tornar controle e domínio, mas não no perigo de o cuidado se tornar submissão. As narrativas das participantes da pesquisa apontam outra dimensão totalitária que o exercício do cuidado pode adquirir, aquela que surge quando quem cuida é dominada, subjugada por essa função, quando o cuidado se torna uma imposição social naturalizada e deixa de ser algo que se dá a partir de uma possibilidade de escolha. Porém, cabe ressaltar que, quando falamos em escolha, não estamos nos referindo a uma autonomia absoluta, mas a possibilidade de não sermos aprisionadas numa posição de subjugação social. Estamos pensando na possibilidade de avaliar as próprias condições para a realização dessa tarefa. O autor destaca que é fundamental deixar-se cuidar pelos outros, pois a mutualidade nos cuidados é um dos mais fundamentais princípios éticos a ser exercido e transmitido. E nós questionamos, como se deixar cuidar quando se está aprisionada na posição de quem deve cuidar e de quem não precisa de cuidados? Essa é outra consequência devastadora das tarefas de cuidado às mulheres, não receberem cuidados, ou receberem de forma muito pontual e frágil, muitas vezes apenas em momentos de adoecimento. Uma pensadora como Donna Haraway enxerga uma esfera importante ligada ao cuidado, que não é problematizada em uma abordagem pretensamente universalista. Segundo ela, o cuidado só pode ser verdadeiramente exercido se estiver vinculado à ideia e à prática da justiça. Cabe aqui observar que a justiça sobre a qual Haraway nos incita a refletir não se restringe ao campo do abstrato, da lei ou do direito. Ela é mais profunda e alude a algo que estaria no fundamento da lei e dos sistemas jurídicos. Trata-se de reconhecer a condição vulnerável de qualquer ser, humano e não humano, protegendo-a e dando-lhe condições de existência. Quando Haraway fala de justiça e cuidado, ela se refere a uma justiça multiespécies, extrapolando a visada moderna calcada na relação entre dois indivíduos, de forte inspiração antropocêntrica, que encontra na família nuclearizada a fonte de todo cuidar. Estamos absolutamente distantes da concepção individualizante, marcadamente presente no campo psi, para nos aproximar de um cuidado múltiplo, formas de cuidar que lentes situadas nos ajudam a enxergar. É o que a pesquisa, a partir das narrativas das mulheres acerca da pandemia, permite ver, na medida em que destacam o que extrapola de uma perspectiva de cuidado enunciada a partir de uma perspectiva masculina e com pretensão universalista. Isso também significa que não se pode dizer, segundo Haraway, que estamos lidando com esferas diferentes quando falamos em cuidado e justiça.
uma ligada à estrutura social de violência, outra ligada às formas de tratar, nutrir e fazer florescer os sujeitos individuais. Separar essas dimensões é como desarticular a clínica da política, o indivíduo da sociedade, o psíquico do social, o ser humano das demais espécies, os conceitos das condições de seu exercício, a vida das condições que a tornam possível. Haraway afirma que o cuidado e a justiça são ideias inseparáveis. Abro aspas. A justiça real inclui o cuidado, e o cuidado real implica a justiça. Segundo João Tronto, o cuidado se torna instrumento de uma análise política crítica, na medida em que é capaz de revelar as relações sociais de poder. Foi no sentido dessa análise que realizamos a pesquisa Agora que são elas, a pandemia de Covid-19 narrada por mulheres. Foi também o que procuramos fazer ao analisar situada e criticamente a proposta psicanalítica de uma ética do cuidado. Quisemos mostrar como, atualmente, as tarefas do cuidado incumbem de maneira desproporcional justamente as pessoas que, tradicionalmente, têm sido excluídas das políticas de cuidado. Enfatizamos as mulheres, mas aqui deveriam ser consideradas todas as pessoas que precisam de cuidados e não o recebem, ou não são ouvidas quanto àquilo que precisam. Para uma efetiva política do cuidado, seria preciso considerar a situação de todos os seres humanos e não humanos, e não apenas a situação daqueles que são suficientemente poderosos para que as suas necessidades sejam levadas em conta, ou, em outros termos, para que sua vulnerabilidade seja protegida. A assimetria das relações envolvidas no cuidado, já que se trata de alguém que cuida e de outro que é cuidado, não impede que se possa pensar uma política mais democrática do cuidado, incluindo-se aí a relação psicanalítica. As pensadoras feministas têm insistido sobre o perigo de uma teoria do cuidado que não articule a ideia de justiça. Nesses casos, a assimetria envolvida no cuidado toma forma de um exercício de poder ou de submissão. Uma perspectiva mais democrática, mesmo quando assimétrica, demanda o respeito à vulnerabilidade de todas as pessoas envolvidas nessas relações, as que cuidam e as que são cuidadas. Elas nos ajudam a pensar em um ideal político. O cuidado não é um dispositivo utópico que daria fim a todos os conflitos, mas um valor que deve encontrar um lugar mais central na constelação de nossas preocupações clínicas e políticas. Não se trata aqui de uma homenagem simplista à família ou à relação mãe-bebê, mas, de fato, há uma chamada para a importância de uma distribuição mais justa e mais democrática das práticas de cuidado. Em nossa pesquisa, encaramos essa postura como uma convocação para que a psicanálise se torne mais plástica e mais assumidamente situada. Convocação que ganha mais força a partir da pandemia. De fato, a pandemia deixou mais explícito um problema que já vinha sendo denunciada por alguns analistas: a possível aliança da psicanálise com concepções abstratamente universais, provenientes de uma distribuição desigual da vulnerabilidade e também do seu cuidado. Muito obrigada, gente. Parabéns, excelente trabalho de vocês, muito necessário, parabéns mesmo. Eu acho que podia fazer as 3 apresentações e depois abrir para perguntas, né? Quem tiver pergunta pode escrever no chat ou então depois pedir para falar. Então, agora vai ser o trabalho Gritos e Sussurros de Eros, Gritos e Sussurros de Eros e Thânatos na Pandemia. Vai ser apresentado o trabalho da professora Mônica Macedo, doutora em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul e professora do curso de Psicologia da PUC do Rio Grande do Sul, da professora Marta Rezende Cardoso, doutora em Psicopatologia Fundamental e Psicanálise pela Universidade Paris de Diderot e professora titular da UFRJ, e da professora Isabel Fortes, doutora em Teoria Psicanalítica pelo UFRJ e professora da PUC-PR.
Bom, então eu vou dar início cumprimentando a todos. É um prazer estar aqui com vocês, partilhando, né, e participando desse espaço. Somos, então, outro trio aqui, né, na sequência. Só queria, Fátima, fazer uma correção. Eu não sou mais professora da PUC, né, aqui do Rio Grande do Sul, já saí há um tempo. Hoje eu integro o programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, né? Já tão perto também da Federal do Rio de Janeiro, aqui com a Marta. Enfim, então só queria colocar isso, porque é uma mudança importante também de nomear. Eu vou fazer uma leitura que nós, as três, combinamos assim, né? Então, é um trabalho produzido pela Isabel, pela Marta e por mim, digamos que ainda em construção, né? Nós trouxemos, assim, algumas coisas que a gente conseguiu pensar até agora e, obviamente, seguiremos, né, trabalhando no que nós vamos apresentar. Eu vou ler uma breve introdução e depois cada uma de nós vai, então, fazer uma fala em relação ao tema dentro do que nós nomeamos como gritos e sussurros, pensando, então, as expressões de Eros e Thanatos na pandemia, tá bem? Bom, então, este trabalho... Eu vou ler porque para também ficar no tempo, senão a gente não consegue, né? Acho que é necessário. Este trabalho em conjunto contempla reflexões sobre o singular tempo pandêmico que nos toca viver. Aproximar o tema da pulsão de morte ao contexto da pandemia serviu de inspiração para que, no recurso às noções de silêncio e ruidoso, gritos e sussurros, discorrêssemos sobre temas que têm se destacado em nossos horizontes teóricos e clínicos. Tomamos como ponto de partida a observação de certa inversão na conhecida descrição do trabalho silencioso operado pela pulsão de morte, na medida em que, no cenário atual, é o ruidoso disruptivo que ganha destaque. A vida está silenciada, e o ruidoso das distintas configurações de dor psíquica parece alterar a lógica pulsional dos sons. Assim, tomamos a contraposição existente entre o ruidoso e o silêncio para pensar sobre o ruído dos órgãos na hipocondria, o ruidoso da finitude como experiência do real, que incrementa o desalento e incide sobremaneira nos estados depressivos. Passam a ser, então, os sussurros vinculados às expressões da pulsão de vida e os gritos à pulsão de morte, alterações de sons e de condições psíquicas que adentram nossa clínica e demandam singular trabalho à escuta. O ruidoso que se expressa no corpo, em atos e na desesperança, desdobra-se no aumento da ocorrência de suicídios, no incremento de vulnerabilidades, na evidência cada vez mais cruel das desigualdades e também na indiferença social que lhes é dirigida. Cabe, portanto, a reflexão sobre o que se passa, né? Sobre o que passa a se reapresentar como demanda de trabalho psíquico quando irrompem na realidade de nosso cotidiano, ocupando violentamente os espaços privados e os socialmente compartilhados, intensidades e condições inimagináveis. A vivência da pandemia do coronavírus subverte nossas lógicas de proximidade e distanciamento, nossas lógicas temporais e nossas noções de adoecimento físico. O que parecia ser próprio a situações já superadas pela ciência adquiriu feições duramente contemporâneas. As notícias da gripe espanhola, ocorrida no século passado, e seu cenário devastador de milhares de mortes, se atualizaram no impacto real do risco inegável de contágio, do crescente e impactante número de mortes anunciadas e das medidas restritivas de circulação no laço social. Diante da sensação de que um tsunami abatia todos nós de forma avassaladora, a angústia domina a vida e o psiquismo dos sujeitos, uma vez que os recursos de metabolização parecem não dar conta do processamento dessas intensidades.
a partir do enlace entre o ruidoso e o silêncio, produzido nas singulares experiências em diferentes âmbitos da pandemia, nesse trabalho apresentamos algumas reflexões sobre pulsão de morte e trauma. A genealogia da pulsão de morte pode ser identificada na obra freudiana antes do texto Além do Princípio do Prazer de Wundt. Parece-nos essencial destacar esse fato, uma vez ter sido no contexto pós-Primeira Grande Guerra que o texto veio a público. Corre-se o risco, portanto, de tomar o conceito de pulsão de morte como sendo uma consequência da guerra, desconhecendo-se o percorrido freudiano anterior no que diz respeito a avanços importantes do ponto de vista clínico, na compreensão sobre formas de padecimento e suas proposições teóricas. Criou-se, desta forma, um amálgama entre o texto freudiano de Wundt e as ferramentas de leitura psicanalítica sobre devastações reais no cenário social. Não por acaso é nesse texto que seguimos encontrando disparadores teóricos para tentar apreender elementos presentes nas situações de subversão na economia psíquica. Parece-nos fundamental, porém, assinalar a não linearidade causal entre guerra e a proposição do conceito de pulsão de morte, exatamente para afirmar sua complexidade conceitual. A proposição freudiana do conceito de pulsão de morte é, portanto, fruto de transformações no campo teórico e clínico. Como afirma Green, como sempre em Freud, a introdução de um novo conceito põe em questão o equilíbrio do conjunto e exige uma conceitualização distinta da prevalência até o momento. São, portanto, as revisões empreendidas a respeito do narcisismo e as novas nuances da repetição, nas quais a dinâmica do princípio do prazer não alcançava a compreensão, que lançam Freud a proposição de um novo dualismo. A escuta dos soldados que retornavam da guerra soma-se às observações clínicas que já desafiavam a concepção de hegemonia atribuída ao princípio de prazer, possibilitando-lhe identificar o fenômeno da compulsão à repetição. Assim, no estado de atordoamento psíquico, no qual prevalecia a reapresentação constante de situações vivenciadas pelos soldados no horror da guerra e cuja origem remetia aos efeitos do susto, do terror e do medo da morte, a repetição descortina o aprisionamento do sujeito ao campo do traumático. O fio condutor do conceito de compulsão à repetição leva à descrição no texto de Wundt da efração de barreiras protetivas do psiquismo frente à intensidade dos estímulos, promovendo o retorno da noção de trauma desde uma perspectiva do intrusivo, do violento. Monta-se uma equação psíquica na qual o excesso, a ruptura na parexcitação, paralisa o aparelho psíquico, revelando a impossibilidade da tramitação das intensidades e desvelando o efeito disruptivo do traumático. Cabe ressaltar que o impacto decorrente da intensidade de seus efeitos exige um manejo ancorado nas singulares condições e recursos internos de contenção e metabolização psíquicas. Em seu novo dualismo pulsional, Freud atribui ao conceito de pulsão de vida o campo de domínios de Eros e à pulsão de morte dinâmicas regidas por Thanatos. Afirma nessa direção que as pulsões de vida se presentificam no aparelho psíquico por meio de suas capacidades conjuntivas, expansivas e barulhentas. Já nos domínios de Thanatos, a pulsão de morte se caracteriza pelo silêncio e pela atuação disjuntiva operando na modalidade de dissolução das unidades. Nada simples neste campo pulsional. Freud alerta sobre o fato de que a vida se constitui exatamente em um conflito e uma conciliação entre essas duas tendências. São as situações que ultrapassam o exercício de tal conciliação que configuram o desafio psíquico frente ao traumático e que pretendemos abordar na contraposição entre gritos e sussurros na experiência pandêmica.
Em seu livro O Trauma na Pandemia do Coronavírus, escrito entre março e setembro de 2020, né, Joel Birman destaca primordialmente que a experiência subjetiva da pandemia é a do cenário psíquico do trauma. O trauma compareceu como potencialidade em 20, enquanto uma experiência na qual o sujeito é surpreendido por um fato que ele não tinha como antecipar, totalmente imprevisível e inesperado, e frente ao qual tornou-se necessário mobilizar urgentemente suas defesas psíquicas. Estamos, assim, diante do que o campo psicanalítico denomina de urgência subjetiva, dispositivo clínico referente a situações nas quais o afeto de angústia tomou a frente da cena de maneira aterradora, requerendo ferramentas clínicas específicas para a escuta psicanalítica. Assistimos estarrecidos às cenas sucessivas dos espaços vitais e de significativa circulação de pessoas nas grandes cidades completamente emudecidos, espaços vazios, sem as expressões ruidosas da vida. A força das palavras, na atribuição de sentidos, perde vigência. Não é possível manejar previsões, ritmos, encontros alteritários com a destreza anteriormente adquirida. No intuito de fazer trabalhar gritos e sussurros de Eros e Thanatos nesse cenário pandêmico, destacamos o valor da posição ocupada pela psicanálise ao longo de sua história. Frente a acontecimentos significativos, os avanços teóricos e clínicos dão testemunho de que os sistemáticos, estudos e reflexões, ou seja, as aquisições anteriores, por seu caráter de abertura, acolhem a força de novos elementos que reconfiguram o campo teórico e clínico. A psicanálise é, nessa dimensão, um saber, entre aspas, necessariamente incompleto. Eu passo, então, a palavra para a Isabel para nos falar sobre o ruidoso dos órgãos. Microfone, Isabel. Isabel? Estava com o microfone ligado. Desligou. Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Daniel esse intenso trabalho e toda a equipe da comunicação da comissão organizadora. A gente sabe que é bem puxado, que é bem trabalhoso, então queria agradecer. Nesse trabalho sobre gritos e sussurros da pulsão de morte, eu me aliei a Marta e a Mônica, e também queria dizer que foi um grande prazer. A gente teve um encontro pelo Zoom, mas tivemos muitos e muitos WhatsApps, até relatos sobre sonhos, situações um pouco paranormais junto com o trabalho, que a gente sabe que não é normal, não é paranormal, no nosso caso é normal, mas a gente se aliou para pensar exatamente o tema, né, pandemia e pulsão de morte, e nessa elaboração eu propus um pouco pensar a hipocondria, por ser um tema que eu já trabalho há muitos anos, eu já tive algumas orientações sobre esse tema da hipocondria, e por ser um tema testemunhado ao longo da pandemia, inclusive um caso de criança, assim, que para mim foi inédito, um menino de 9 anos, né? Assim, a hipocondria na criança foi bem inédito para mim, né? na minha escuta. E em relação aos gritos e sussurros, a gente pensou a hipocondria como um grito, né? Não um sussurro. Não sei se teve muitos sussurros na pandemia, mas teve também. A Marta depois vai falar um pouco disso, mas no caso do corpo é um grito, né? O corpo gritando na pandemia, né? Apareceu um medo, né, constante que a gente ouvia. Eu estou com febre, eu estou com dor de garganta, eu estou com
cansado, eu tô com Covid, né? Ou alguém, fulano tá doente, tá com Covid. Então, a questão da hipocondria, né, teve esse aspecto aí do corpo na pandemia, do sintoma hipocondríaco ligado a essa ideia de uma hipervigilância o tempo inteiro com o corpo, né? Os sinais, as alterações do corpo, né? A garganta, o cansaço, tudo que poderia se assemelhar ao Covid, ficou muito assustador, né? Fiquei até pensando nisso ontem, quando a Simone, fazendo uma alusão ao primeiro capítulo do livro Sonhos Confinados, que, aliás, já comprei, Daniel, já gastei esse dinheiro com os sonhos confinados, quando a Simone falou desse pensamento sobre a casa na pandemia, né? Existe o estranho externo, o estranho que fica fora, mas a Simone, lembrando o primeiro capítulo com a Rose Gusch, ali do livro, que eu não li, justamente comprei porque eu quero ler, essa ideia do nosso corpo também nessa casa, né? Como que, às vezes, que experiências são essas no confinamento de corpo e de casa? Tem uma amiga artista plástica que fez um trabalho lindo na pandemia, a Nathalie Neri, que é justamente o trabalho da casa como um saco, assim, né? A casa cobrindo o rosto, e ela, justamente, a mulher lá das serigrafias, fazendo um trabalho doméstico, né? Justamente essa casa que sufoca, né? Essa casa que pode ser um estranho interno. E eu, quando a Simone falou, eu fiquei pensando também no corpo, né? Nessa nossa casa, que também é o nosso corpo, e como que a gente foi ficando hipocondríaco, no sentido que o Freud dá ao termo da hipocondria, no sentido da hipervigilância, quando o corpo vira uma angústia, um objeto de angústia persecutório, né? A hipocondria é inserida por Freud no quadro das neuroses atuais, se aproximando, então, da neurose de angústia, que é um outro modo de sofrimento que a gente, né, presenciou muito e escutou e testemunhou ao longo de 2020, 2021. E o que seria, então, nessa aproximação da hipocondria com a neurose de angústia, depois a hipocondria, mais tarde, no quadro das neuroses narcísicas, dos sofrimentos narcísicos, uma declinação aí, né, que muda um pouco, né, mas em relação à neurose de angústia, a gente viu, né, ambas na pandemia, inclusive a descrição que o Freud faz da neurose de angústia, naquele texto clássico sobre as neuroses atuais de 1895, né? Sensações de falta de ar, taquicardia, sudorese, tremores no corpo, medo da morte, são as descrições que ele faz da neurose de angústia, né? Quando nesse quadro de neuroses atuais, né? Essa neurose de angústia que depois, até num artigo da Marta, ela trabalha isso, né? Como houve depois uma leitura das neuroses atuais com a noção de neurose traumática, né? Mas essa triste interseção, né? Esse triste encontro, né? Não sei como chamar, mas esse núcleo aí da angústia com a Covid, né? A questão da neurose de angústia como falta de ar, taquicardia, né? O fato da angústia ser no peito, né? O Lacan fala, a angústia fica aqui no plexo solar, né? O Joel Birman comenta no livro, esse livro que Marta, eu e
e Mônica trabalhamos nas nossas conversas, que é o trauma na pandemia do coronavírus, o Joel comenta isso, né? Como que muitas vezes as pessoas com falta de ar achavam que estavam com Covid, né? Por conta do nível altíssimo da angústia e infelizmente, né, como um infeliz encontro, houve relatos de algumas pessoas que acabaram indo para o hospital com falta de ar, achando que estavam com o Covid, e alguns relatos tristes de algumas pessoas terem, de fato, inclusive, contraído a Covid por terem ido a um hospital nessa situação de angústia, né? Então, é só assim uma pequena notícia, né? Foram algumas. Estou dando para vocês o relato um pouco das conversas que a gente pôde ter. A angústia na pandemia não foi, né? A hipocondria não foi. A gente ouviu, né, relatos de síndrome, muito pânico, relatos de alcoolismo, né? Como se a bebida fosse aquele grande. A grande possibilidade ali de aplacar a angústia e também de suportar o confinamento, né? Houve aí uma série, esses não são os únicos relatos, houve relato de pessoas que estavam se sentindo protegidos pelo confinamento, que gostariam de continuar assim muito tempo, mas sem o terror, né, e o medo da morte que o Covid traz, quer dizer, experiências de confinamento também. Ontem, a psicanalista argentina falou de um paciente que associou o confinamento a um aparelho, né, a um apartamento de aparelho nos tempos da ditadura, e também a situação, o confinamento naquela situação de sequestros, né, de tortura e sequestro. Então, enfim, as experiências são múltiplas. Eu acho muito importante que a gente possa recolher, falar, pensar, né? Estou achando interessante os casos ontem, os sonhos e as escutas telefônicas sobre o confinamento, e hoje a escuta é da Camila, né, sobre as mulheres na pandemia. Acho tá muito legal isso, né? Esses relatos de ouvir, de escuta, né? De escuta telefônica, no caso da psicanalista argentina, Fabiana, e da Rose Guski, as redes sociais, né? Então, eu acho que é isso, né? E como é que fica um pouco o corpo nessa autovigilância, o corpo como um objeto persecutório, porque esse corpo pode ficar doente no menor sinal de fraqueza dele, né? E um corpo confinado também, né? Tem um amigo psicanalista meu no ano passado, que falou uma expressão que me foi muito forte, assim, porque ele falou, já era agosto, mais ou menos, e ele falou: eu me sinto permanentemente numa piscina. Eu acordo e eu já estou na piscina, eu já estou flutuando. Então, a gente pensa também, né, no confinamento, como mudou as nossas sensações de tempo e espaço. Eu entendi perfeitamente essa imagem de piscina dele, né, como uma imagem onde houve uma mudança nas nossas relações de tempo e espaço, né? Essa angústia, então, presente, o Joel Birman fala também, né, dessa angústia como sendo a angústia do real, né? Quer dizer, o coronavírus como esse evento, né? Que ele chama o fato de, no início, o vírus ser um ser incognoscível, para usar a expressão que o Joel usou, né? E da medicina saber pouco, e saber pouco sobre os mecanismos do vírus, e saber pouco sobre os possíveis tratamentos. Isso aumenta muito, né?
essa ideia do incognoscível aumenta muito no sentido daquilo que o Freud fala em 1926, inibição, sintoma e angústia, que existe uma angústia que ela é sinal, né? E essa incognoscibilidade do vírus é como se não tivesse a angústia sinal. A gente foi colocado de 13 de março para 14 de março, nisso que o Freud chama a angústia do real, né? Para a qual o aparelho psíquico não tem nenhum aviso prévio, ele não teve nenhuma condição de ter uma preparação prévia para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, o que nós estamos fazendo agora. Acho que, inclusive, essas falas, esses escritos, esses recolhimentos, essas escutas, são fundamentais também para essa elaboração disso que foi um evento inesperado e, como tal, levou essa cunha, né, pode levar essa denominação que a psicanálise dá para evento traumático, que é justamente o susto, a surpresa, o inesperado, que nos coloca de uma forma muito rápida na angústia do real, né? Então, nas conversas que eu tive com a Mônica e com a Marta, né, só essa ideia do gritos e sussurros, né, eu acho que aí no caso da hipocondria não é um sussurro, eu acho que é um grito, né, e um grito como um pedido de socorro. Agora a gente vai passar a palavra para a Mônica, que vai dar continuidade. Obrigada, Isabel. Então, né, acho que nessa linha, assim, o que a gente vai percebendo é que nessa experiência da pandemia, as precariedades, né, são incrementadas e passa a imperar essa impossibilidade de atribuição de sentido, da narrativa, de uma certa ordenação das sensações, dos efeitos do vivido. E eu vou buscar assim, também uma inspiração num grupo de psicanalistas argentinos, acho que até aqui pela nossa proximidade territorial, né? São psicanalistas que eu vou nomear, só o Rolfo, eles escreveram um livro exatamente sobre a questão das catástrofes sociais e como a clínica psicanalítica se situa diante delas, né? E eles vão, então, usar uma expressão que eu vou definir aqui, que eles chamam de terror sem nome. Então, ao tomar de assalto o corpo social e os sujeitos, o terror sem nome denuncia a percepção de que os recursos disponíveis não alcançarão proteger ao psiquismo do colapso. Principalmente porque isso se dá na vigência, né, da impossibilidade de imaginar um futuro construído sobre os pilares de um presente desorganizante. Acho que fala muito do que nós todos estamos vivendo. Então, né, o que eu vou abordar agora é um dos efeitos da pandemia se deu em relação ao tema da finitude. O descaso com a vida, a brutal desigualdade social e econômica, o negacionismo, a politização, a banalização das recomendações dos cuidados essenciais, dentre outros fatores, atualizaram e incrementaram a precarização social já existente, contribuindo para que a temática da finitude tenha cada vez mais se imposto como uma experiência do real. O conceito de pulsão de morte abre espaço para a reflexão sobre o psiquismo frente ao trauma. Mas cabe o alerta de não confundir o traumatismo com o acontecimento. Ou seja, a experiência da pandemia indica a necessidade de pensarmos o caráter de abertura do aparelho psíquico à realidade, instituindo uma relação na qual o psiquismo não se restringe a espelhar a realidade, mas sim a processá-la. Isso é uma afirmativa bastante importante da Sylvia Bleichmar, que trabalhou muito com essa ideia das possibilidades de simbolizações de transição frente a essas situações catastróficas. Nossa prática como analistas nos impulsiona a reconhecer o incremento da ação disruptiva da pulsão de morte no cenário do trauma, potencializada pelo fracasso das condições psíquicas de estabelecer processos de ligação. Assim, são os gritos que adentram os espaços de Eros,
substituindo o barulho da vida por expressões de dor. O triunfo do desligado pulsional fica exemplificado no atordoamento da finitude e do desalento. Refletir sobre a finitude nos situa frente a uma dupla acepção de vida. A vida como continuidade biológica e a vida como vida de representação, que diz respeito à forma como cada sujeito pensa a vida e os sentidos que a ela atribui. Assim, a vida descolada de uma visão naturalística sofre abalos no cenário do trauma, acusando o golpe da ruptura de barreiras psíquicas protetivas. Uma das formas de expressão e predomínio dos gritos diante da desmesura do disruptivo se dá na produção de atos, os quais, ancorados no desmonte da condição de investimento de uma representação de futuro e sobre o imperativo de práticas dessubjetivantes, testemunham, via violência auto- e heterodirigida, os riscos da dor psíquica e do estado profundo de melancolia gerado pela perda de uma perspectiva de futuro. O aumento de suicídios, principalmente entre jovens e idosos nessa pandemia, descortina um dramático cenário no qual impera o tanático não devir, ou seja, o sujeito não vislumbra, tomado de desesperança, nenhum projeto de transcender sua condição de desalento. Podemos aproximar o que eu falava antes do terror sem nome, a experiência na qual a própria morte é provocada, tornando os gritos da morte ensurdecedores à vida. A recomposição de uma dimensão de futuro passa inevitavelmente por reconhecer os efeitos do trauma. Logo, me parece difícil pensar no estabelecimento de um novo normal pós-pandemia. A devastação ocorrida, me parece, indica muito mais um trabalho de não repetição, ou seja, um desafio de criação, de recomposição. O inédito apresenta-se como exigência a ganhar os espaços da vida, reconhecendo-se nele o desequilíbrio instaurado nos trágicos efeitos decorrentes de tantas mortes e perdas. Eu vou recorrer a uma ilustração que está num texto da Sylvia Bleichmann e é citado na introdução por Carlos Schenkerman, em relação ao trabalho que eles realizaram e que eles denominaram como extramuros, por ocasião do terremoto ocorrido no México em 1985. A ilustração faz referência às diferenças existentes entre o tipo de cicatriz nomeado como queloide e uma outra forma de cicatriz. No queloide está a insensibilidade da membrana, cujos contrainvestimentos massivos acabam por gerar rigidez, além de se alastrar e seguir produzindo dor. Já em relação à cicatriz, cuja persistência como marca revela a efração ocorrida, pôde existir um trabalho de metabolização dos tecidos feridos, levando ao fechamento da ferida ou chaga. O trabalho de cicatrização não encobre o ocorrido, mas permite a plasticidade do tecido. Entre extremos de gritos e sussurros, o trabalho de recomposição ou rearranjo psíquico conta com a criação da palavra, ritmada e afetada pelo vivido. No rastro deixado pelo desalento, e cujo mais verdadeiro dos afetos, a angústia, mostra sua força, é a palavra com sua capacidade de narrar a cicatriz do vivido que pode permitir outro destino que não a extinção de si mesmo. O psicanalizar, nesses tempos que estamos vivendo, se aproxima, portanto, a um labor de resistência. Como afirma Bleichmann, uma citação dela, na medida em que a subjetividade é supérflua para o modelo econômico, porque hoje o que necessita esse modelo são peças para a engrenagem e não sujeitos pensantes e produtivos, o efeito melancolizante que se inscreve diz que nós, que trabalhamos na restituição da subjetividade, somos também supérfluos, o que nos faz objeto de outros modos de traumatismo.
a sensação de nossa superficialidade ou de nossa superfluidez, frente ao modelo e à melancolização concomitante com o abandono de toda a potencialidade produtiva e transformadora. Fecha a citação. Uma das saídas, portanto, frente ao desmantelamento como destino, à dessubjetivação imposta e ao incremento da crueldade, passa por reafirmar no incessante trabalho de resistência a capacidade de recomposição teórica, simbólica e ética viabilizada pela psicanálise. Eu passo a palavra para Marta, que vai nos falar, então, sobre esse mortífero do silêncio do agir no mundo. Marta, por favor. Obrigada, Mônica. Boa tarde a todos. Eu queria fazer minhas as palavras da Isabel e da Mônica também nos agradecimentos e do prazer de estar aqui, e também desse trabalho conjunto, que realmente tem sido muito bom. A gente começou uma conversa, eu comecei com a Mônica conversando sobre a questão do silêncio, da pulsão de morte, né, desse caráter silencioso, e a Mônica já trouxe naquele momento essa proposta de se pensar que, no caso, né, da pandemia, a gente vem observando fenômenos e respostas psíquicas que são ao contrário, né, desse silêncio, onde colocam o ruído, né, o caráter ruidoso da pulsão de morte. Então, achei interessante começar a pensar nesses termos, né? E aí que figuras que a gente poderia trazer, eu acho que são inúmeras, também vem aparecendo aqui, como isso aparece também através dos sonhos, né? Assim, também em imagens, enfim, em vividos diversos, mas acho que a gente escolheu alguns exemplos, essa questão do corpo, com essa inquietação, que é também uma inquietação ligada à finitude, né, que a Mônica trouxe a ideia de finitude e que leva muitas vezes até esse extremo do suicídio, que evidentemente, né, o confronto não é apenas com a ameaça colocada pela pandemia, mas como isso pode impulsionar também uma desesperança em relação à possibilidade do viver, né, já colocada subjetivamente. Achei interessante também a pontuação que tanto na fala da Mônica quanto da Isabel aparece, que é como a gente pode usar a questão do traumático, né, na própria compreensão da pandemia, mas sem fazer da pandemia o trauma, né? Assim, essa potencialidade traumática de uma experiência realmente devastadora em muitos aspectos, mas como também a singularidade tem que ser pensada, né, dentro desse vivido comum. Então, acho que a questão também é complexa nesse sentido, né? Mas, no meu caso, a ideia que me veio foi de trabalhar como uma das figuras, dentro dessa questão, a figura dos estados depressivos, já tão presentes, né, na clínica contemporânea, e como isso apareceu também de uma maneira intensificada em muitas situações, por conta do próprio confinamento, né, a própria ideia de confinamento como uma exclusão, né, algo que exclui a própria ideia de encontro, de cuidado, né, do ser cuidado também, no sentido mais amplo, o sentido do encontro com um outro, digamos, multifacetado, né, fora daquilo que seria um ambiente confinado, justamente. Então, eu acho que foi um fenômeno que a gente veio observando muito e que eu já vinha atenta a isso antes até da pandemia, estudos, por exemplo, sobre a questão dos estados depressivos, particularmente na adolescência e na juventude, chama bastante atenção, né, dentro de uma experiência subjetiva que ela é caracterizada por essa sede, né, ao contrário de novo, né, e de encontro que pode ser aberto, né, e
e o quanto que me pareceu violenta a juventude afetada. Claro que tem todo o lado das crianças, o lado das mulheres, né, como foi colocado há pouco, cada grupo, digamos, com a sua singularidade, mas, particularmente na adolescência, essa questão da não possibilidade de encontro, do ponto de vista da sexualidade, da socialização, da libertação daquilo que seria esse ambiente doméstico, né, de alguma coisa que também toca numa experiência geracional violenta, né, de ter uma presença que se impõe de uma maneira inescapável, né, que assim foi durante um longo tempo, e mesmo agora ainda se coloca de maneira muito restrita no que diz respeito àquilo que seriam encontros mais amplos, sem, né, tanta proteção. Agora, falando até aqui com vocês, me veio à cabeça de um traumático que já afetou a juventude, que foi o traumático da AIDS, né? De como isso já colocou, assim, pensando no trabalho da Isabel também, uma espécie de peso, né? De um ponto de vista muito inescapável também, como algo que atravessou aquilo que seria eros, né? Assim, no sentido do encontro com o outro, da sexualidade erótica, de uma maneira menos atrelada a alguma coisa que pode ser. Hoje é diferente, né? Acho que hoje a evolução que houve na medicina foi fundamental, mas isso até hoje, né, deixa um ruído que eu acho que é até um pouco silenciado, digamos assim, né? Até pelo traumático disso, não sei, agora, eu nem tinha pensado em falar isso, nem estava pensando nisso, mas agora, espontaneamente, veio na minha cabeça, assim, muito essa questão dos gritos e sussurros, como também uma expressão de um desequilíbrio importante na dinâmica psíquica, porque, normalmente, o ideal não seria estar nem do lado, né, dos gritos, né, também da pulsão de vida, nem, né, daquilo que seria os seus sussurros, mas de poder sair disso e estar, como a Mônica falou ainda há pouco, em algo ritmado, digamos assim, né, com harmonia. Não sei, me pensa a imagem mais da música do que o ruído, né? E que é justamente isso que está ausente no momento dessa possibilidade, que leva, muitas vezes, a um não agir, né? Eu estava pensando nesse fenômeno do estado depressivo como uma inação, não exatamente uma inibição neurótica, né? Mas uma inação, uma desesperança, como já foi falado, desalento, para usar um termo que o Joel também tem utilizado, e realmente um esforço muito grande, eu acho, de trabalho psíquico para dar conta disso, justamente no caso da juventude, numa experiência que já é, por si só, traumática, digamos, no sentido de um traumático constitutivo, inescapável, que acaba tendo aí uma experiência, para muitos, de um traumático desestruturante. Eu gostaria de sublinhar, né, o quanto eu acho que o papel que nós tivemos aqui, quase todos aqui, né, que são professores universitários, eu acho que o papel que a universidade teve nesse momento, né, como, não sei, assim, me veio a imagem que também eu gostei, né, uma outra coisa que eu tive a oportunidade de assistir, onde tinha a ideia, né, como saída também, para não ficar, né, uma colocação muito catastrófica, e que eu acho que tem aberturas também a partir daí, que é de uma certa ideia de habitar as ruínas, sabe? Uma habitação, assim, não se trata de querer que elas não existam, né? Essas falhas e ruínas, né? De alguma coisa que antes estava organizada, entre aspas. Eu acho que não se trata disso, mas uma perspectiva de retomar alguma coisa do compartilhar, e eu acho que essa experiência que nós tivemos de levar à frente, né, a transmissão, o espaço universitário, mesmo no virtual, acho que isso teve uma importância muito grande em relação a isso. Obrigada e desculpe aí ter me estendido no tempo.
Obrigada, parabéns, excelente trabalho de vocês. Então, o último trabalho é intitulado Trauma, Morte e Sintoma na Psicanálise, do Fernando Hartmann, doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e do Ivan Estevam, doutor em Psicologia Clínica pela USP e professor da USP. Bom, boa tarde, gente. Queria começar agradecendo, e em primeiro lugar dizer que eu estou entre gritos e sussurros aqui, porque tem uma reforma no apartamento aqui em cima, então de vez em quando vem um barulho absurdo, né? Bem na hora. Então vamos ver se eu consigo ir adiante, porque ele para de vez em quando e daqui a pouco ele volta, né? Então espero que pare agora. Qualquer coisa eu comentei aqui com o Ivan, se eu não conseguir levar adiante, o Ivan entra na apresentação. Bem, pessoal, em primeiro lugar, agradecer toda a organização do Daniel e da equipe toda para fazer esse evento acontecer. Eu sei que dá muito trabalho e não é simples com esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, muito obrigado, Daniel, obrigado pela acolhida também. E é bom também estar junto com vocês. Queria cumprimentar, a gente poder estar, mesmo assim, poder estar se vendo de novo. Espero que em breve a gente consiga estar presencial, né? Agora ele deu um ok aqui, que ele está vivo aqui, o vizinho de cima. Pessoal, esse trabalho eu e Ivan fizemos em conjunto, tentando algumas articulações que elas vão muito na linha do que a Mônica, a Marta, a Isabel apresentaram. Acho que é um trabalho que segue nessa mesma batida e tem algo a ver, talvez, aí com o desamparo que a mesa anterior estava falando ali, né? Fernanda Camila, com relação ao cuidado, mas de uma outra maneira, né? Eu vou comentar o trabalho, tentando pensar alguns pontos mais importantes, e retirando algo também do trabalho para não ficar muito extenso, que a gente está com um pouquinho menos tempo, né? Agora, mas acredito que dá para passar tranquilo a ideia do que a gente pensou e do que a gente está pensando com relação a esse tema, né, da morte, trauma e sintoma, na psicanálise e, claro, com relação à pandemia da Covid-19. O que a gente, a partir da onde a gente começa a pensar esse tema, é desse traumatismo, seguindo a ideia do trauma, né, desse traumatismo das várias formas de traumatismo que a gente está exposto hoje, a partir da pandemia. Essa forma, ela vem muito variada. Eu acho que a gente escuta isso na clínica, a gente escuta isso nas supervisões, a gente escuta isso quando conversa com amigos, esse assunto que vem sempre, né? Não tem como, né? Independente do sintoma que seja de cada indivíduo na clínica, acaba vindo a questão da pandemia, do isolamento, enfim, desse momento histórico que a gente está vivendo. O trauma já é moeda corrente na psicanálise. Freud tratou ele de várias maneiras, né? A gente vai tomar um pouco aqui a ideia de trauma como isso que o Freud traz, como sendo esse excesso de excitação, né? Uma invasão que paralisa o princípio do prazer, que regularia um tanto, né? Diminuiria a excitação. Então a gente pega dessa ideia freudiana mesmo, como excesso de excitação, o trauma, para pensar, enfim, as formas aí de lidar com ele. Para Freud, isso, né, desde além do princípio do prazer, mas antes também, como foi falado anteriormente, ele já trabalhava essa ideia de trauma como uma ideia de repetição, uma ideia de paralisação, né? E uma ideia também de dificuldade de narrativa, né? Isso
de sair daquele momento do aqui e agora do trauma. Então, fica nessa repetição, tentando encontrar alguma representação inconsciente que desse vazão para a pulsão, para ela conseguir ir adiante. Então, esse momento é algo que o Walter Benjamin também havia trazido nessa época, a partir da Primeira Guerra Mundial, né, quando ele notou que os soldados que vinham da guerra, após passarem um momento épico, eles vinham sem histórias para contar, eles vinham silenciosos, eles vinham paralisados diante do trauma que sofreram na guerra, mas não conseguiam fazer alguma narrativa a respeito do que aconteceu, não conseguiam construir uma história, né? Para Lacan, também o trauma vem isso que, nessa linha do que o Joel estava comentando, do real enquanto... Ele fala do real como trauma, né? Desse real que escapa ao simbólico, desse real que é inapreensível, desse real que a gente não consegue antecipar, né? Claro, é o real do aqui e agora, onde é que a gente sempre está nele, né? Mas mesmo que só consegue ser assimilado a partir do simbólico, a partir dessa relação do simbólico imaginário, na construção do sentido, na construção dos discursos. Então, esse encontro com o real, o Lacan vai falar que é um encontro, não é bem um encontro com o real necessariamente, mas é entre o real, entre a estrutura, digamos, a estrutura da língua, a estrutura do discurso e o acontecimento, né? Esse acontecimento que vem de maneira inesperada, que acontece de uma forma onde é que a gente não consegue, além de ser inesperado, a gente não consegue dar conta dele, não consegue gerar uma narrativa que dê possibilidade dele ser assimilado. Então, ele fica sempre retornando. Que, claro, o Freud, é onde o Freud revê um pouco a teoria dele do sonho como uma representação, como desejo, né, como realização de desejo, aonde ele vê no sonho traumático, que era um sonho que não era uma realização de desejo, que se tornava repetitivo, né? A gente não consegue sair dali. Não consegue sair desse momento, que é um momento como se o tempo paralisasse, né? Um momento onde é que não tem um deslocamento temporal e que fica difícil realmente a gente fazer, seja uma projeção de futuro, né, de projetos para daqui para frente, o que eu vou fazer, de que forma, como a gente acabou sendo tomados aí nessa impossibilidade de dizer, bom, o que vai ser no Natal, o que vai ser daqui a 3 meses, mas também um efeito que acaba acontecendo é uma impossibilidade também de retorno ao passado, né, de construir uma narrativa, fica paralisado naquele tempo, naquele momento, naquele mesmo discurso recorrente. Então, para Freud, esse excesso de excitação, né? Para Lacan, esse encontro com o real, e esse congelamento do tempo também. O que a gente foi levando aí é uma ideia de como, além desse trauma, que é um trauma particular que a gente escuta de cada indivíduo, de cada paciente, de cada historinha que a gente vai escutar, seja na supervisão ou na clínica, a ideia desse trauma, que é um trauma difuso, que é diferente desse trauma que a gente estava vendo particularmente em cada indivíduo, né? Mas um trauma difuso, como é no caso de uma guerra, como é o caso que a gente está vivendo hoje, da Covid-19, como pode ser um caso também de trauma difuso, um trauma de uma situação econômica muito precária, generalizada, né? Em determinada região. Mas esse trauma difuso, como esse trauma difuso se ligaria ao trauma particular? O que faz, né, esse trauma singular de cada um, como cada um vivencia um trauma, com essa relação de um trauma que é vivido de maneira ampla, né? Nós começamos a pensar, a partir daí, tem dois
neologismos que Lacan utiliza para falar do trauma, que foram retomados no livro Trauma na Civilização, do Chemamai e do Hoffman, do Roland Chemamai e do Christian Hoffman, que eles retomam esses dois neologismos de Lacan que nos ajudaram a pensar um pouco essa ideia do trauma hoje e uma possibilidade de lidar com ele, né? Um neologismo é o traumatismo, que o Lacan usa trou, que seria buraco em francês, então é um buraco traumático, né? Quer dizer, esse trauma que gera um buraco, né, no simbólico que a gente não consegue fazer borda. Então, é um buraco traumático, né, seria a ideia, mas é um neologismo lacaniano, traumatismo. E o outro neologismo que nos ajudou a pensar é o sintomatique, que é uma junção da palavra sintoma com a palavra trauma. Então, ele reúne essas duas palavras, sintoma e trauma, para falar sobre uma das formas de tratamento do trauma, que seria justamente transformar o trauma, que é essa paralisia, né, esse excesso de excitação, em sintoma, né? Também é interessante de pensar que, para Lacan, a pulsão de morte, como ele leu a pulsão de morte em Freud, pela via do desprazer e pela via do gozo, como excesso de excitação, né? Então, também pegando Lacan para ter uma ideia, o gozo vem a ser, para Lacan, fazer sentido, é dar sentido às coisas. O gozo está ligado a dar sentido, a dar significado, né? Ele não é necessariamente bom ou ruim, mas é isso que aliviaria a angústia do real, né? Frente à angústia do real, a gente constrói sentidos, constrói narrativas, constrói histórias, constrói passado, presente e futuro. A gente faz uma roupagem aí para suportar esse encontro com o real, que ele está sempre aí, né? Agora, nos momentos traumáticos, o que acontece? Ele aparece de uma outra forma, aparece de uma forma como se ele fosse retirado do simbólico e a gente não conseguisse dar conta dele, não conseguisse constituir uma narrativa em cima. Mas esse encontro com o real, encontro com o traumático, ele está sempre aí. O que a gente faz, e aí tanto em Freud como em Lacan, parece, mas é construir um sentido, construir uma fantasia. O Lacan vai chamar de fantasma e fantasia, a gente fica nessa mesma dificuldade de tradução, porque pode ser traduzido tanto como fantasia ou como fantasma, mas a gente constrói uma fantasia, constrói uma roupagem, quer dizer, a gente constrói, para ter mais uma ideia, constrói uma janela ao qual a gente vê a realidade, para dar condição de constituir uma realidade a partir desse real que é sempre traumático, que é o real do desamparo, que é o real de estar no mundo jogado. Então, seguindo esses dois neologismos aí, traumatismo e sintomatique, a gente ficou também imaginando como constituir uma narrativa, seja na clínica ou seja no social, porque também como esse singular se liga, né, o singular de cada um, do sentido do traumático em cada um, se liga a esse sentido difuso, que passou a ideia do sintoma como sendo, né, uma metáfora. Se o sintoma é uma metáfora, quer dizer, uma possibilidade de deslize do sentido, né, a gente poderia ter essa ideia, então a passagem do trauma para o sintoma, ela passaria por um efeito de construção de metáforas. Construção de metáforas que pudessem dar deslize ao sentido, onde tu tem um sentido
digamos, único ligado ao trauma, que não consegue deslizar, que consiga, com uma metáfora que não... A metáfora de, por exemplo, forte como um leão, não é nem forte nem leão, tu acaba construindo um terceiro sentido, que tu consiga sair do primeiro, segundo sentido, construir um terceiro que dê essa possibilidade de deslize, né? Claro que esse deslize, ele vai estar... o deslize do sentido, que é ligado ao trauma, ele vai estar ligado à história de vida de cada um, ele vai estar ligado ao fantasma de cada um, dizendo assim, seja na ideia lacaniana ou freudiana, ele vai estar ligado à possibilidade como cada um recorta o mundo, né, para dar condição de constituir uma realidade onde é que seja possível ele estar enquanto sujeito. E essa passagem, então, do trauma ao sintoma, que também nesse livro do Roland, chama mais, do Christian Hoffman, eles descrevem uma situação que, claro, esse livro ele está ligado, não está ligado à relação da Covid-19, mas aos atentados lá da França, que também foi uma questão traumática difusa, aonde uma pessoa que vivenciou uma cena de fuzilada, assim, de várias pessoas por metralhadora, ali perto do Bataclan, que ela estava na sacada dela, então, e aonde depois de vivenciar e de presenciar esse momento violento, ela continuava voltando à sacada, como se estivesse fascinada por aquele momento, quer dizer, ela não conseguia sair daquele momento onde é que tinha acontecido esse atentado terrorista. Então, esse retorno que liga a um certo fascínio como uma maneira também de se segurar e tentar dar conta do momento traumático. A gente tenta de várias formas, talvez dar conta do trauma, que é esse desamparo, é isso do aqui e agora que a gente está jogado sempre, seja pela religião, a gente tenta dar conta disso. A religião é uma forma de tentar constituir sentidos, constituir narrativas para nos aliviar. A ciência também tem narrativas para tentar aliviar isso, né? Tentar dar conta que a gente tem um depois do agora, né? Do aqui e agora, que tem uma continuidade. A arte também tenta fazer isso, né? O que acontece, talvez, isso que a gente estava pensando, é que, pensando na Covid-19 agora, nesse momento traumático difuso que a gente está passando, a religião tenta dar conta de várias formas aí, os vários tipos de religião tentando dar conta do porquê que isso acontece, de que forma acontece, o que é, né? A ciência também de várias formas, como a gente viu ao longo de hoje de manhã mesmo, né, na apresentação, e a arte também. Agora, a questão seria, diante desse momento, né, diante desse traumatismo, de novo, coletivo, difuso, que afeta o traumatismo singular, né, que talvez seria, qual é a possibilidade que na metáfora tem o que o Aristóteles chama de epífora, que seria a transferência, que é esse deslocamento que a metáfora possibilita de trazer, essa ideia da epífora, trazer aquilo que estava longe, perto, né? Essa ideia de epífora, que seria a ideia de transferência também, dessa reedição, dessa reatualização do inconsciente que dá a transferência. Então, se seria possível, pensando clinicamente e pensando aí também de uma maneira mais ampla, social, se o trauma, se seria possível passar do trauma ao sintoma, tanto de forma particular como de forma coletiva, né? E se essa passagem do trauma ao sintoma
passaria pela construção de metáforas, quer dizer, pela construção de sentidos, pela construção de narrativas, e se essas narrativas, essas metáforas, possibilitariam um certo efeito de transferência na clínica, claro, né? Mas fora da clínica, num efeito mais cultural, aonde a gente pudesse fazer esse deslocamento aonde estamos paralisados e mesmo isolados até então, por uma forma de metáfora que aceitasse não um sentido fechado e único, quer dizer, bom, a pandemia é causada por um vírus terrorista, como se falou antes, ou pelo vírus chinês, ou a pandemia tem a solução tal na religião, ou a pandemia tem a solução tal na ciência, mas não procurando uma solução num sentido único, mas justamente um sentido que deslizasse, e um sentido que, dentro da própria metáfora, aceitasse também não essa ideia de que, então, porque essa é uma metáfora que fecha, por exemplo, a metáfora que nós somos super-heróis, né? Que não acontece, ou que a morte é natural, quer dizer, são metáforas que fecham, né? Mas uma metáfora que pudesse aceitar a ideia de que nós somos justamente o contrário, quer dizer, que nós somos vulneráveis e sempre desamparados, e que esse desamparo e essa vulnerabilidade da vida mesmo, né, ela já estava lá antes do trauma. Isso já estava lá. Né, o traumático, isso desde Freud já era assim, né? Ele acontece num segundo momento, não é no momento em que acontece o ato em si, né? Se a gente for pensar num ato violento ou num acidente, mas é num segundo momento, quer dizer, no sentido que vai se dar aquilo. É sempre num segundo momento. Então, que esse segundo momento, nessa construção de sentido, não desreconhecesse o desamparo e a vulnerabilidade, que já estava lá e que vai continuar. Mesmo depois que a pandemia passar, a gente vai continuar desamparado, a gente vai continuar vulnerável, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Isso continua assim, né? O que acontece, talvez essa seria uma questão, de que o trauma, ele nos dá esse encontro tal com o real, de tal forma que parece que aquilo só existe agora, né? Que nós estamos tomados e que essa vulnerabilidade é só agora que ela existe, né? Claro, as vulnerabilidades não são iguais e os momentos são diferentes, é óbvio, né? Não é isso, mas esse desamparo humano, ele é desde sempre, né? Seria essa a ideia que eu queria passar. Se o Ivan gostaria de me ajudar um pouco aí de algumas coisas que eu me esqueci falando. Não, tava... Mais 5 minutos, então, tá? Para dar tempo para ter um pouco de discussão. Tá. Mas justamente eu estava acompanhando aqui o texto, né, seguindo, eu acho que as ideias principais estão postas, né, ou seja, dessa interrogação, né, que possibilidades para poder lidar, né, com as questões do trauma, né, e do traumático, e até dessa ideia desse trauma difuso, né, que possibilidades e condições de possibilitar aí algo da ordem de produzir novas metáforas, né? Então não tem mais, na verdade, muito mais. O texto está aí dito pelo Fernando, como a gente tinha um tanto pensado. Então eu deixo mesmo para que a gente possa aí discutir nesses 5 minutos finais, né? Bom, obrigada pelo trabalho de vocês, muito, muito bom, muito interessante. Então, agora está aberto para perguntas. Quem quiser fazer pergunta pode escrever no chat, pode pedir para falar também. Fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta, Fátima. Pode alguém da mesa? Pode, eu não estou conseguindo ver quem é, pode? Sou eu, Ivan. Uhum. Ah, tá. Porque eu ando ouvindo, né, a fala da Fernanda, né, da Camila. Teve, no primeiro momento, a Fernanda traz uma coisa enfim, da qual eu me vejo às voltas também, dizendo, olha, a psicanálise pode ser um aliado para se pensar certas
questões, né, da condição da mulher, né? O que eu muitas vezes acompanho é justamente o contrário, né? Ela sob um certo bombardeio, né? E tem esse diálogo tenso, né, com as lógicas feministas, né? Sempre, desde sempre, com a psicanálise, né? Tá lá desde o Freud. E a Fernanda traz algo que parece de um outro lugar, né, nesse aspecto. Eu achei isso... a Camila traz, inclusive, o outro lado um pouco também, dizendo, olha, mas temos que mexer em questões da psicanálise aí, né? Não é assim um aliado tão direto, mas tem que, inclusive, dos psicanalistas, né, de certas posições. Eu queria escutar um pouco mais, Fernanda, disso, né, dessa psicanálise como aliada, né, porque às vezes eu acho que, de fato, tem um certo fogo amigo aí nessa história que atrapalha mais do que ajuda, mas eu ainda estou elaborando isso. Você está trabalhando isso faz tempo, vocês duas, eu queria escutar. Vocês querem falar? Jô, que não falou. Quer começar? Não? Não sei se eu entendi, Ivan, assim, fogo amigo, porque eu acho assim, a psicanálise é coisa pra caramba, né? E o nosso trabalho traz isso, assim, a gente indica ali uma psicanálise da qual a gente está querendo se distanciar, né, e justamente indicando que é importante que essa psicanálise seja revista, né, e aquilo que a gente está propondo, que eu sustento, né, como uma psicanálise que sim é aliada da luta feminista, tal como aqui, no caso, a Silvia Federici estava falando, né. Quando a psicanálise, a gente até estava conversando, né, eu, Jô e Camila, quando a psicanálise se mostra, assim me parece, viva, né, encarnada, quando ela aceita essa proposição de se fazer situada, viva, encarnada, eu acho que ela é uma aliada, e uma aliada também porque eu acho que ela permite avançar, né, da maneira como alguns debates são colocados no campo das políticas identitárias. Né? Então, eu acho que ela é uma forte aliada até para desconstruir, né, ou ajudar a desconstruir algumas premissas das pautas identitárias, né, que eu acho que acabam esvaziando as próprias políticas identitárias. Vou falar isso para começar, porque queria escutar a Camila e a Jô também. Eu acho que uma coisa importante, Ivo, é a gente pensar assim, que a psicanálise vem de uma história de reprodução bastante acrítica de diversos regimes de poder que entraram, inclusive, na forma de propor os conceitos, a nomenclatura, né, na narrativa mesmo que a psicanálise faz sobre a subjetividade, sobre o psiquismo, e é fundamental que a gente possa olhar para isso, né, de forma situada, crítica, justamente para enxergar a potência da psicanálise, para conseguir, a partir disso, reinventar, trazer novas perspectivas, né, acho que isso é fundamental para a gente, inclusive, manter a psicanálise viva, assim, se a gente trabalha numa lógica de dogmatização e de reprodução apenas dos conceitos, né, o quanto isso vai empobrecendo, eu fico pensando, e mortificando a psicanálise, que essa possibilidade desse diálogo da psicanálise com os nossos corpos, com isso que a gente está vivendo, né, isso que a gente estava falando no início do encontro, que até a Fernanda falou, o nosso trabalho começou, a gente está falando disso que a gente está vivendo, né, dessa realidade, como é que a gente olha para isso? E a gente vem de um histórico que muitas vezes uma perspectiva era proposta para pensar isso, né? E a gente sabe que isso vinha da reprodução mesmo da lógica social, havia uma perspectiva que estava alçada a um lugar de universalidade. E eu acho que a psicanálise ela pode ganhar uma potência enorme se a gente tiver perspectivas diversas, trabalhando com esses conceitos e dialogando com isso e propondo outras possibilidades de narrar né, os conflitos, a subjetividade, a partir dos conceitos, sim, a partir de toda essa base, arcabouço que a psicanálise nos oferece, mas podendo também dialogar, transformar, né, trazer isso para a nossa vida, para as experiências que a gente tem.
Então, acho que a gente tem pensado um pouco por aí, Ivan. Deixa eu falar um pouquinho. Desculpa. É rápido, né? Eu acho que tem um paradoxo aí sempre na construção da teoria analítica, porque o Freud e outros analistas que foram construindo essa pluralidade que a gente tem como psicanálise, eles sempre foram homens do seu tempo, eles pertenciam a um determinado contexto e, ao mesmo tempo, eles foram capazes de pensar para além do seu próprio tempo. Então, a gente encontra no Freud, por exemplo, ou encontra em outros analistas, essa dupla medida. Quer dizer, o Freud, por um lado, falava, por exemplo, em sexualidade polimorfa, e, por outro, ele abraçava o masculino e feminino tal como apareciam na cultura dele, com as características que eram atribuídas a cada sexo, por exemplo. Né? O que a gente pode fazer é tentar pegar esse gesto criador do Freud, esse ímpeto, né, que ele teve, e essa coragem que ele teve de ir para além das questões do contexto que o tempo dele oferecia e restringia. Para isso, eu acho que a gente talvez tenha que centrar mais, isso como a Camila comentou, no nosso próprio tempo e partir daí. Né? Eu acho que a questão da multiplicidade ela faz muita diferença. A gente trabalhar com múltiplo, a gente parar de dividir as coisas, masculino, feminino, natureza e cultura. Né? A gente está muito habituado a pensar dessa forma moderna, né? Onde a gente fazia sempre esse tipo de divisão. Talvez a gente tenha que encarar mais as misturas mesmo, né? As misturas, os paradoxos, porque é isso que os pacientes estão trazendo para a gente. E se a gente tenta trabalhar sempre com, enfim, centralizar certos conceitos, universalizar certos conceitos, e não pegar, assim, não admitir muito essa mistura, fica difícil a gente trabalhar. Marta. Eu queria colocar uma questão também para vocês, mas eu não sei se a minha própria questão está atrelada a esse modelo, né, que a Jo está falando e que a gente tem dificuldade de sair dele. Né? Eu acho muito interessante vocês trazerem essa problematização na pandemia, do lugar feminino, da questão do cuidado. Mas eu fiquei pensando, assim, querendo perguntar para vocês, se vocês acham que haveria uma singularidade da dimensão de cuidado naquilo que habita, né, o universo da mulher, né, não é a questão do feminino, cultural, mas da mulher, porque cada vez mais eu acho que a experiência da maternidade é uma experiência especialmente de potência, né, e ela, não sei, me parece abrir para um campo do cuidado que ela é singular, digamos. Né? Isso não coloca em nada uma imposição, nem eu estou falando a favor de nada que seja contrário ao que vocês trouxeram como crítica, né? Mas, assim, é uma coisa quase que um desdobramento do que eu ouvi de vocês que me fez pensar nisso. Fiquei com vontade de ouvir se vocês veem nisso, que em um certo momento vocês disseram assim, porque há muito essa coisa do cuidar e não do ser cuidado, né? E aí eu penso assim, realmente, tem uma coisa cultural que se impõe dessa maneira, que é evidente, mas tem alguma coisa que é própria potencialidade, né, na mulher, do ato de procriar, que isso, até como uma condição biológica, mas não só biológica, a ressonância psíquica dessa condição biológica, que me parece algo assim potente, que está ligado ao cuidar de uma maneira especial. Haveria aí, no caso de vocês, o reconhecimento de ser especial, ou vocês acham que isso seria estar atrelado a essa divisão, conforme a Jo trouxe ainda há pouco? Né? Uma questão mesmo para mim. Posso começar a responder? Pode o quê? Marta, olha só, o nosso trabalho, você vê que a gente não falou de feminino, a gente falou de mulheres, porque se a gente falar de feminino ou de feminilidade, a gente está abraçando uma determinada categoria que foi produzida por normas de gênero,
tal, né? A gente trabalhou com a situação concreta das mulheres que, enfim, depende de relações de poder. Eu acho que nesse ponto, eu vou arriscar aqui, eu tenho a impressão que Fernanda e Camila concordariam comigo. Eu acho que a gente se alinharia mais a uma ideia que é defendida pela Butler, de que o gênero vem primeiro e o sexo vem depois, né? Quem diz isso também, quem concorda com isso, é o Laplanche, né? Que o gênero é que é primeiro. Então, culturalmente, a gente aprende o que é masculino e feminino e os corpos passam a ser produzidos dessa maneira. Então, isso que a gente diz que é biológico, isso que a gente reconhece como biológico, uma propensão natural, quer dizer, na verdade, o gênero é que criou. A gente está habituado a pensar o contrário, que existe o sexo e, a partir disso, um gênero é construído. Mas, enfim, a Butler diz isso, e Laplanche também, né? Mas não em relação à maternidade, eu estou falando especificamente em relação a isso. Eu concordo com o que você trouxe e também penso, eu acho que essa antecedência, essa prioridade, digamos, do gênero em relação ao sexo, mas a experiência da maternidade especificamente, eu acho que ela tem alguma coisa que sai exatamente dessa... que não se encaixa exatamente nessa... nem no gênero, nem no sexo, exatamente. Tem, assim, é uma outra coisa. Mas isso é, assim, uma hipótese, né? Eu também estou falando como uma reflexão, nada como certo. Eu acho bem interessante, Marta, essa questão, assim, fiquei pensando, né? Não sei se eu tenho como dar uma resposta, mas o que me ocorre, assim, acho que, sim, a experiência da maternidade, acho que ela marca aí alguma diferença, né, da experiência do próprio corpo, né, de uma gestação, se for a maternidade a partir, né, da gestação biológica, e você falou disso, né, de poder gestar um ser, e acho que tem algo aí corporal, né, se a gente pensar na própria constituição, né, do eu como essa base corporal, então acho que tem algo aí que vai reverberar. Mas acho que essa ideia muito da potência e de, assim, algo que, não sei o que dizer, mas como uma vantagem, talvez não sei se é essa palavra, acho que não é essa, mas que traria para a mulher, eu acho que tem a ver, Marta, me faz pensar justamente que nessa situação a mulher é convocada de uma maneira intensa a dar conta de inúmeras dimensões de cuidado, assim. E aí eu acho que sim, assim, a mulher precisa achar alguma forma, assim, de fazer isso, de dar conta disso, que socialmente, assim, as mulheres têm que lidar, assim, o puerpério, por exemplo, né? Eu tive uma experiência e ouvindo também inúmeras pacientes, é uma experiência muito solitária, assim, que a mulher tem que se ver dando conta, às vezes até num recurso de onipotência, para conseguir lidar com tantas demandas, com tanta transformação que é corporal, que é psíquica, que é do contexto, que é do olhar social para ela própria. E aí, não sei, assim, acho que tem, na verdade, uma situação de fragilidade extrema, mas que socialmente tem um discurso que recobre a partir de uma ideia assim de plenitude, de onipotência, de, né, não sei. Fico pensando um pouco assim pelas escutas que eu tenho feito, assim, tem passado um pouco por aí. Não sei se é a única forma, assim, né, mas tem passado um pouco por aí. A Fernanda quer comentar. Eu achei que fosse aparecer isso de alguma maneira, em função da questão do Ivan, mas não apareceu, então vou falar aqui. Voltando a essa ideia, né, de que a psicanálise, como a gente sabe, não é uma só, e aproveitando aí o que a Jo falou sobre o múltiplo, né, que, aliás, é um tema que é muito caro para mim, que eu trabalhei isso na tese, né, a viabilidade ou não do múltiplo na psicanálise. Eu acho, né, Ivan, que tem uma questão de decisão também, né, porque, assim, o mundo não é um só, né, então, a mim, assim, parece óbvio, né, da maneira como eu penso a psicanálise, entender, por exemplo, o que os psicanalistas na periferia de São Paulo estão falando, né, eu preciso desses psicanalistas, eles não precisam de mim,
Então, assim, para que eu possa movimentar a minha psicanálise, né, eu preciso ir lá escutar o que esses caras estão falando, eu preciso escutar as interrogações que são colocadas pelo movimento feminista à psicanálise, né? Me interessa muito entender, pesquisar e ver até que ponto eu vou com essa galera ou não, né? Isso me interessa muito. Agora, talvez não seja uma decisão de todos nós aqui, por exemplo, né? Porque há quem provavelmente não vai querer abrir mão do seu lugar, né? Abrir mão do seu lugar lá consolidado num determinado grupo. Então, às vezes eu brinco, né? Eu falo, nossa, às vezes a psicanálise parece um esquema de pirâmide. Eu faço essa provocação, né? Então, a gente quer abrir mão do nosso esquema de pirâmide, a gente quer se descentrar, né? Eu posso usar a referência lá, eu posso usar, né, Fernando, o que aconteceu lá em Paris, só que, cara, o couro tá comendo aqui no Jacarezinho também, sabe? Então, assim, para falar aqui do Rio de Janeiro. Então, não é deixar de pensar no que aconteceu lá em Paris, né? Mas, assim, tem consequências a gente só pensar, por exemplo, a partir do que acontece na Europa, né? Então, eu tendo, né, a me interessar mais pelas misturas, o que significa, pelo embaraço, né, como eu sempre trago, o que significa extrair as consequências das interrogações que são colocadas de fora da psicanálise à psicanálise. Gente, tá ótimo o debate, acho que teria muitas questões, mas infelizmente, por causa do tempo, tem a palestra do Joel Birman agora, acho que a gente vai ter que encerrar. Agradeço a todos vocês, acho que pode continuar uma discussão de outra forma, eu mesmo teria algumas perguntas, mas vamos ter que encerrar mesmo, e daí faz 5 minutos de intervalo, né, Daniel, para voltar para a palestra do Joel Birman? Acho que sim, né? Acho que o Daniel está voltando do intervalo dele. Então, 5 minutos de intervalo e a gente retoma então com a palestra, tá bom? Obrigada para todo mundo. Obrigado. Eu levantei para fazer um café, perdi o final. Tá, gente, voltamos então daqui a pouquinho. Tá?